Alexandre, eu queria entender exatamente essa perspectiva apontada pelo relatório de vocês. Com essa incursão, essa busca por mais 80 bilhões de reais para que a meta fiscal seja respeitada. Eu queria entender exatamente a probabilidade disso acontecer e, evidentemente, os riscos caso não se atinja esse montante. Bom, os riscos existem caso, por exemplo, ocorra uma desaceleração da atividade econômica que afete as receitas primárias, ou seja, a arrecadação de tributos, algumas medidas também que o governo conta para fechar esse buraco do ano que vem, como, por exemplo, o conteúdo da medida provisória 1303, que cria, tributa, né, alguns instrumentos financeiros como o LCI, LCA, etc. Então, os riscos existem. Esses 80 bilhões também, eles não consideram, acho que é importante dizer, não consideram os impactos da medida de arrecadação do IOF e também o conteúdo dessa medida provisória. Se a gente considerar isso, o que o governo vai arrecadar com o IOF, mais o que está ali no conteúdo da medida provisória 1303, esse buraco cairia para algo em torno de 50 bilhões de reais. Estava vendo aqui exatamente alguns detalhes desse relatório que apontam aqui esse acréscimo de receitas brutas, né, exatamente por causa da medida provisória 1303, a respeito também dessa alta do IOF, um acréscimo de receitas de aproximadamente 16 bilhões esse ano, 39 bilhões no ano que vem e 31 bilhões em 2027. A gente acompanhou, né, essa publicação também dos resultados do governo federal, mais um mês de arrecadação recorde, e eu queria entender exatamente se aquele cenário em que o próprio Ministério da Fazenda apontava a possibilidade de um shutdown em 2027, se isso foi mitigado exatamente por essa medida aqui do ponto de vista prático e, evidentemente, também do ponto de vista de nível de atividade, enfim, é discutível. Bem, esse shutdown, em 2027, a possibilidade de ocorrência de um shutdown existe, mas se nós considerarmos que o governo, que o Congresso está examinando a PEC 66 de 2023, que altera o regime de pagamento de precatórios dos municípios, mas que foram inseridos dispositivos que afetam o cumprimento das regras fiscais da União, em particular o resultado primário e o limite de despesas, a PEC pode trazer, caso seja promulgada, evidentemente, pode trazer um alívio para a execução orçamentária no curto prazo. E aí, em 2027, o risco de shutdown ficaria minimizado. O shutdown poderia ocorrer por quê? Porque a gente tem hoje um quadro fiscal em que as despesas obrigatórias crescem em ritmo acelerado, e nas contas que nós fizemos e nós apresentamos no relatório de agosto, em 2027, seguramente, as despesas sujeitas ao limite vão ultrapassar o próprio limite, ou seja, haveria um desvio negativo que exigiria que o governo promovesse bloqueios sobre despesas discricionárias. Mas, no caso, não seriam em todas as despesas discricionárias, porque uma parte das discricionárias é de caráter obrigatório, como, por exemplo, as emendas parlamentares, e etc. Ou seja, seria um percentual ainda menor. Agora, para poder então, impedir esse shutdown, o governo teria que cortar, basicamente, investimentos públicos e outras despesas que estão aí inseridas nesse conjunto de discricionárias passíveis de sofrerem contenção são as despesas relacionadas ao funcionamento da máquina pública. Então, o shutdown implicaria isso, né? Problemas para o funcionamento da máquina pública. Em 27 isso pode acontecer, mas, como eu disse, em caso de promulgação dessa PEC, o governo ganharia algum alívio no curto prazo. De todo modo, não resolveria a trajetória para os anos da frente, e eu diria que antes do final da década, esse cenário, risco seria cada vez maior.
Alexandre, isso levanta exatamente essa discussão acerca do funcionamento do novo arcabouço fiscal, da premência, da importância. Eu queria exatamente te perguntar, com base inclusive em outro dado que a gente trouxe aqui no CNN Money, né, vindo da própria IFE, essa retirada de mais de 300 bilhões de reais da meta fiscal desde 2023 por parte do governo Lula. Essas novas exigências acerca exatamente de revisões do ponto de vista de gasto, há uma cartilha que é defendida pelos maiores especialistas em orçamento do Brasil, em torno do que seria necessário, o governo parece não estar afeito a esse dever de casa. Queria entender o que isso diz a respeito exatamente da manutenção ou da importância ou até mesmo da credibilidade do novo arcabouço fiscal. Bom, isso tudo que a gente está discutindo, esses elementos que nós estamos trazendo aqui para a conversa, mostram um cenário de aperto do quadro fiscal e de dificuldades crescentes por parte do Poder Executivo no cumprimento das regras, especificamente a regra do limite de despesas, que está lá disciplinada na Lei Complementar 200 de 2023 e que substituiu o teto de gastos. A excepcionalização de uma porção de despesas das metas, tanto, né, tanto da regra de resultado primário quanto do limite de despesas, só confirma esse quadro fiscal bastante apertado com o qual se depara o governo, no qual a gente tem aí um contexto de crescimento muito forte e de uma porção de despesas. Uma parte dessas despesas cresce em razão de modificações que foram introduzidas na emenda constitucional da transição, lá de 2022, e, de fato, a excepcionalização das despesas acaba ferindo, de alguma maneira, a credibilidade da regra, quando, idealmente, a regra deveria comportar todas as despesas. E a gente observa também, de certa forma, uma banalização das situações extraordinárias. A regra foi desenhada para poder contemplar situações de adversidade, de calamidade pública, etc. Agora, quando se excepcionaliza vários gastos do limite, a gente tem, de alguma maneira, uma perda de credibilidade e desconfianças em relação ao cumprimento das metas, das regras fiscais no futuro. Alexandre, pensando agora nessa correlação, principalmente, evidentemente não pode estar fora da meta, mas compõe a dívida pública, né? Pensando nesse nível de Selic bastante elevado que a gente tem hoje, é verdade, perspectiva de cortes, seja no final do ano, seja no início do ano que vem, mas uma Selic terminal para 2026 projetada ali pouco acima de 12,5%. Eu queria entender, pensando nesse cenário, com também esse cenário de redução de juros nos Estados Unidos, como é que fica a capacidade do Brasil exatamente de oferecer um prêmio de risco interessante para os investidores, em paralelo, cumprir exatamente com o pagamento do juro da dívida? Bem, eu diria que a gente tratou aqui anteriormente de excepcionalização de gastos das regras fiscais, etc. e tal, mas isso não fica fora do endividamento. Então, a dívida continua crescendo, tendo em vista que os déficits primários que o governo vai materializando afetam a dinâmica da dívida. Outra variável que afeta, como você mencionou, foi a taxa de juros, a Selic. E a gente tem hoje uma situação em que metade da dívida pública está atrelada à Selic, está selicada, né, como a gente costuma dizer. E a Selic, nesses níveis, aumenta a despesa de juros por parte do Tesouro. Então, são forças que se retroalimentam, né? Os déficits primários que são realizados e o juro elevado. Agora, retomando o ponto da minha intervenção anterior, se a gente tem uma situação de questionamento, de perda de credibilidade de regras fiscais, os agentes, quem financia a dívida pública no Brasil, vai observar com muita cautela essa trajetória do endividamento e pode passar a exigir prêmios cada vez maiores para comprar os títulos do governo. Ou seja, o quadro é bastante desafiador, eu diria,
E nas nossas projeções, se nada for feito, importante dizer, a trajetória da dívida é crescente nos próximos anos, na próxima década, já ultrapassando 100% do PIB em 2030. Estava vendo aqui os dados, né? A IFE aponta que a partir de 2027, para cumprir a meta fiscal, seria necessário bloquear entre 79 e 166 bilhões de reais em despesas discricionárias. E eu queria entender qual é a viabilidade de a gente ver uma agenda como essa ser tocada por parte do governo, né? Até pensando que ano que vem é ano eleitoral. Não, é praticamente inviável uma contenção de despesas dessa magnitude, de a gente está falando aí 160, 170 bilhões de reais. Isso compromete o funcionamento da máquina pública, como nós discutimos anteriormente, exigiria que o governo zerasse os investimentos, enfim, foi como você disse, ainda mais num contexto em que 2026 é um ano eleitoral, um ano em que o governo vai querer mostrar realizações, enfim, eh, em geral, nos anos eleitorais, a gente observa um aumento das despesas, né, um aumento dos gastos. Ah, mas esse cenário é praticamente inviável, por isso que no relatório nós destacamos que, a partir de 27, aumenta muito o risco de essa regra fiscal do limite de despesa se tornar inviável. E pensando exatamente nesse, novamente, né, sobre essa mitigação do ponto de vista das previsões de receita do governo, como é que isso pode impactar a consolidação, inclusive, de políticas públicas que não podem ser modificadas, né? A gente tem essa perspectiva de novos bloqueios, é verdade, mas pensando exatamente nessa correlação entre os gastos discricionários e não discricionários, daria para fazer uma composição ou não tem espaço para isso? Olha, o espaço é cada vez mais apertado. Se a gente considerar também que dentro das despesas discricionárias tem lá emendas parlamentares, tem várias despesas de saúde e de educação, que são de execução obrigatória, apesar disso são classificadas como despesas discricionárias. Aqui na IFE a gente fez uma conta anteriormente que mostra o nível mínimo dessas despesas discricionárias não rígidas, que basicamente são o funcionamento da máquina pública e investimentos, e a gente estimou um valor em torno de 0,7% do PIB. Ou seja, a gente está falando aí em torno de 90, 100 bilhões de reais. Abaixo disso, fica inviável. Então, assim, a gente precisa de um patamar mais ou menos como 100 bilhões para manter minimamente a máquina pública em funcionamento e o governo executando alguns investimentos. Ou seja, bloqueios acima de 50, 60 bilhões tornam inviável o cumprimento do orçamento. Pensando nos motivos, não sei se a gente pode fazer essa análise mais qualitativa dessa projeção de receitas, né, vir aquém do mensurado pelo governo. Queria entender se tem como a gente entender esses motivos. Seria por algum tipo de, sei lá, uma recusa, por exemplo, a investir nos títulos incentivados como LCIs e LCAs, né, que antes tinham essa atratividade maior porque eram isentos. O que explica exatamente essa perspectiva menor de arrecadação? Justamente, a gente, em geral, o governo, quando faz as suas estimativas, essas estimativas tendem a ser mais otimistas. Nós consideramos um certo grau de conservadorismo para a confecção dos cenários, né? Porque acho que, por exemplo, essa medida provisória 1303, que tributa esses instrumentos financeiros, por exemplo, ainda está sendo apreciada pelo Congresso. Dificilmente a medida provisória vai ser aprovada nos termos em que foi encaminhada pelo Poder Executivo. É natural. O Congresso acaba alterando a proposição e, de certa forma, isso se traduz em diluição dos efeitos sobre a arrecadação, o que, por sua vez, obriga o governo, quando for encaminhar a proposta orçamentária de 2026, a encontrar novas fontes de arrecadação para suprir a frustração dessa receita. A gente nem considerou, por exemplo, também
projeto de lei que promove a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A proposta que foi encaminhada pelo Poder Executivo é neutra do ponto de vista fiscal, ou seja, as compensações vão, vão ser suficientes, né, para fazer frente à renúncia que tá ali anunciada. Agora, a gente já percebe durante a tramitação do projeto algumas resistências por parte dos parlamentares em se aumentar a tributação de quem ganha mais, etc. Então, assim, eh, o quadro é muito difícil. A regra fiscal que foi desenhada prevê aumentos constantes de arrecadação, ou seja, de carga tributária, e a gente sabe que existe uma resistência muito forte da sociedade por aumentos de carga tributária. Mais aumentos, né, Alexandre? A gente conversou aqui com o Alexandre Andrade, diretor da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Agradeço muito, Alexandre, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, estamos à disposição. Nós também. Tá? Até mais.